Oi, turma. Conversando sobre a vida, Gesualdo Costa. Gente, eu fiquei devendo para vocês na sexta-feira a poesia do texto que falava sobre espiritismo, porque minha porta tocou e tá para tocar a qualquer momento. Então eu vou fazer hoje só leitura da poesia, né? Peço desculpas, mas aqui em casa é assim, cada hora é um flash. E no sábado no sábado não, minto, ontem, no domingo, estive com o Gesualdo, já tem uma nova obra para a gente poder estar estudando futuramente, já fui lá buscar meu exemplar e nós logo vamos estar com ela aqui. E vai estar falando sobre Deus. E esse tema eu acho que todos nós precisamos sempre estar falando para reforçar, para aprender, para reaprender, para trocar alguns dogmas, algumas coisas que a gente tem dentro de nós através de outras religiões, né? Tirar algumas coisas assim mistificadas dentro de nós. Então eu tô na esperança, na ansiedade de buscar nesse livro do Gesualdo alguns esclarecimentos que ele, através da palavra simples que ele tem, e que toca o nosso coração, né? Não adianta ficar florindo muito, usar palavras muito difíceis e que não cheguem até o nosso coração. Então, o que eu gosto muito, né, das leituras que eu faço das obras do Gesualdo é que ele toca. A palestra dele ontem foi incrível sobre Deus, todos os exemplos, historinhas que ele conta no meio da palestra, algumas mais para a gente dar risada e refletir ao mesmo tempo, outras um pouco mais sérias, mas com o intuito de nos levar até o Criador. Que eu acho que o Criador, como Jesus e tantos outros seres superiores, eles estão conosco, eles vêm até nós. Mas a maior dificuldade que o ser humano tem, eu acho que é de ir até, né? Porque depende muito da nossa evolução, depende da nossa compreensão. Então, nós demoramos para chegar até eles, mas eles vêm até nós, através da nossa prece, da nossa fé. Então, é necessário esses estudos para que a gente se torne pessoas melhores e para que a gente possa ir subindo o degrau aí e alcançando esses seres maiores, perfeitos, né? Com um gabarito de conhecimento que agregue para nós, que nos ajude também, né? E assim, conforme a gente vai subindo também, a gente vai ajudando aqueles que vão ficando lá atrás. Esse final de semana eu dei uma olhadinha no YouTube, eu fiquei muito, no YouTube não, minto, no Quai, né, que é uma plataforma que eu sou, né, meia assim, às vezes eu vejo lá algumas coisas que não me agrada, mas ainda assim eu tô lá tentando pingar um pouquinho de luz lá no meio, né? E aí eu vi um comentário de uma moça que ela falando assim, cada vídeo, né, você traz o bem pra gente e tal. Poxa, eu fiquei assim radiante, porque a ideia é essa, quem faz com amor, quem faz com dedicação, para que as pessoas sintam aquilo que eu sinto aqui, né, e tantos outros, o Gesualdo com as suas obras, com as suas palestras, pessoas assim, a gente não quer brilho, a gente não quer pódio, o que a gente quer é ouvir que tá dando resultado, para a gente poder continuar, porque às vezes a gente tá fazendo, não tá agradando, não tá fazendo efeito nenhum, então a gente tem que procurar outro caminho, certo? Eu, pelo menos a vida inteira eu fui assim. E quando alguém diz para mim assim, olha, eu tô gostando, isso tá me fazendo bem, vocês não têm ideia o tamanho que isso me preenche, né? Porque eu falo, não, tô no caminho certo, eu sou meia tosca, eu falo às vezes, né, umas besteiras no meio, que nem já me chamaram a atenção, ó, tem coisa que eu não concordo e tal, mas dentro do meu canal eu me sinto livre para poder falar da forma que eu entendo, da forma que eu penso. Ainda que as obras sejam mais sérias do que eu sou, a intenção é que através desse jeito tosco eu possa atingir os toscos como eu, né? Não estou querendo atingir os que são mais superior do que eu, estou querendo chamar aqueles que compreendem a minha linguagem e que junto a gente se fortifique e vamos junto, né? Vamos levantar. Porque eu sei que tem gente que passa pelas mesmas situações que eu. Então, por isso que muitas vezes eu coloco até exemplo, né, meu, de casa, vida, algumas coisas que eu observo dos outros, porque é uma forma que eu tenho de trazer as pessoas que me ouvem para próximo. Olha, não estou falando uma coisa que está tão longe da gente, está aqui, ó, está acontecendo. Então, é por isso que eu coloco tanto exemplo meu ou de pessoas próximas de mim. Tá ok? Bom, já falei até demais, então vamos lá para a poesia, porque realmente eu estou esperando aqui a porta, daqui a pouco ela vai bater. Hoje é dia de pintar meu quintal, gente, só Jesus, vamos lá. Centro Espírita, a poesia do Gesualdo. Ele fez um acróstico aqui, acróstico, eu volto a repetir, né, para vocês, ó, é quando a pessoa utiliza a palavra, né, Centro Espírita, para fazer a poesia. Então vamos lá. Centro Espírita, lugar abençoado.
escola de ciência e de amor, núcleo de luz divinizada, templo de Deus e de louvor, reduto de paz e oração, onde tudo é vida e esplendor. Espiritismo é a escola universal, sempre aberto à ciência e ao amor. Profilaxia de tristeza e da dor, irmandade amiga e fraternal. Representa o Cristo Consolador, instrumento de Deus aqui na Terra, templo sagrado onde se encerra a fé, a esperança e o amor. Então é isso mesmo, né? Nossos centrinhos por aí, eles trazem pra gente o conforto, o consolo. Ele realmente é o consolador prometido. O espiritismo dentro das casas espíritas e que elas possam, vamos fazer aí, gente, uma vibração forte pelas casas espíritas, que elas possam realmente trabalhar pelo amor e não pelo egoísmo e não pela vaidade e, sabe, eu sei que a espiritualidade, independente da nossa vontade ou não, eles vão estar sempre querendo atacar através de vaidade, de melindres, vão querer desvirtuar os médiuns, os trabalhadores, sempre colocando empecilhos, colocando conflitos, porque pessoas já são conflituosas entre elas mesmas, né, com elas mesmas. E aí elas levam esses conflitos para os outros. Qualquer palavra, às vezes, é distorcida, vira uma discórdia. Então, dentro de uma casa espírita não é diferente do que uma empresa, do que uma casa nossa. Dentro da nossa própria casa, às vezes a gente fala alguma coisa, o outro entende do jeito que ele quis entender, do jeito que ele compreende, da forma que ele consegue entender, e gera briga, discussões. Então, nas casas espíritas não está sendo diferente. Então, eu peço para vocês, aproveitando essa poesia, que é um local mesmo que deve ser desenvolvido amor, que deve ser desenvolvido força, luz, energia, vibrações, para que a gente possa ganhar tudo isso lá dentro da casinha e manter lá fora da casa, no nosso dia a dia. Toda vez que a gente entra numa casa espírita, assiste uma palestra, toma um passe, a gente fala, Senhor, que a gente saia daqui melhor do que quando entrou. E quando a gente sair melhor do que quando entrou, que a gente consiga manter isso pelo menos durante os 7 dias, até chegar um novo dia de palestra novamente, de passe novamente. O nosso carro material, o que acontece? Você coloca gasolina e conforme você vai andando, a gasolina vai gastando. A energia, as vibrações dentro de uma casa espírita não é diferente. Nós ganhamos o passe, nós ganhamos energia, boas vibrações. Mas se a gente não manter isso na nossa mente, no nosso coração, ele desgasta muito rápido. E aí a gente já fala, poxa, no domingo eu tomei passe, hoje eu já estou me sentindo tão cansado. Porque você não manteve aquilo, você não conseguiu centrar isso em você. Então procure guardar essas energias boas que a casa espírita transfere. E as pessoas trabalhadoras da casa espírita trabalhem com seriedade, com amor. Não pense no próximo, com os defeitos que ele tem, porque você também tem. Né? Não dê brecha à espiritualidade inferior que ataque os médiuns e trabalhadores e que dessa forma eles acabam atacando a casa espírita. A casa espírita é extremamente necessária. É um hospital espiritual. Mas além de ser um hospital espiritual, ela pode ser também uma escola. As pessoas continuam enxergando a casa espírita como se fosse só um hospital. Vão lá, tomam passe e vão embora. Não colocam seus filhos na evangelização. Não colocam pessoas para trabalhar dentro da casa. Não vão para trabalhar, só vão para ganhar, né? Tá tudo bem. Se a ideia é ir lá e se fortificar, se tratar, se melhorar, não tem nada de errado. Mas à medida que você está se desenvolvendo lá dentro da casa espírita, que você está recebendo coisas boas, poxa, vamos dividir um pouquinho isso com aquele que está começando, com aquele que não tem, com aquele que está iniciando tanto quanto você iniciou, com tantos problemas, com tantas dúvidas, com tanta insegurança, com tanto desconforto. A gente entra numa casa espírita dessa forma. E quando a gente está um pouquinho melhor, o que a gente faz? A gente abandona a casa, a gente para de ir até o próximo tropeço, aí a gente volta de novo. A casa vai receber? Vai! É uma casa de amor, de doação. Mas a gente está percebendo que os trabalhadores das casas espíritas estão ficando velhos, cronologicamente dizendo, velhos de idade. Então isso vai acontecendo. E aí cadê as crianças? Cadê a evangelização? Cadê a mocidade? Alguém vai ter que substituir esses velhos depois, senão as casas vão se fechar. Então, casa espírita não pode se fechar, tem que ter trabalhador. As pessoas precisam se dedicar não só à questão da doação. É muito comum as pessoas irem para a casa espírita, assistir palestra, tomar passe, ter os papapasse, que não falta de jeito nenhum, tem que estar lá tomando passe.
né? Mesmo que tá bem. O passe, gente, a gente só toma quando a gente está se sentindo mal, quando a gente precisa equilibrar a nossa energia. Eu aprendi que não é necessário tomar passe toda vez que você vai na casa espírita. Tanto é que eu não tenho tomado passe. Não que eu esteja lá zerada, imune, perfeita. Não, mas, poxa, se eu estou me sentindo bem, por que eu vou tomar passe? Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de se achar. Você sabe quando tá bem e quando não. Eu passei uma semana, na semana passada, eu passei uma semana bem, tranquila. Então eu vou para casa espírita tranquila. Não tenho necessidade de ir lá e falar, olha, vai equilibrar o quê se eu estou equilibrada? Entenderam? A gente se conhece. Algumas vezes o nosso egoísmo, a nossa vaidade não permite que a gente entenda que está doente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, refletir bastante sobre a nossa situação. Então eu fui bem, assisti a palestra do Gesualdo, eu estava tranquila, estava com meu irmão, estava feliz, estava ansiosa para pegar o livro na mão. Então, assim, tem gente que não. A Maíse Braga outro dia estava falando que ela fica besta de ver que tem gente que inicia no espiritismo aos 3 anos de idade, no colo da mãe, e morre dentro do centro espírita só tomando passe, não faz mais nada. E o espiritismo, ele é reforma íntima. Se é reforma íntima, você deve, em um dado momento, quando você estiver forte, quando você estiver bem, trabalhar. Você vai ser convidado ao trabalho. A porta chamou. Eu falei para vocês, agora hoje eu vou para bagunça, vou para parede. Fiquem com Deus, ótima semana e vamos para a reforma íntima, vamos partir para cima. Centro espírita é para trabalho também. Não é só um pronto-socorro, tá bom?